Passará o anjo da morte, e o anjo da morte vai matar na casa de quem não tiver sangue na porta, o primogênito, o filho mais velho, o primogênito das vacas, dos animais, das ovelhas, enfim. Até lá dentro do palácio do rei, o primogênito vai morrer hoje à meia-noite. Só não vai morrer na casa daquele que tiver o quê? Diga comigo, sangue na porta. Sangue na porta. Olha como é gostoso um culto, a gente sente a presença de Deus, dá glória a Deus, aleluia, tem visão, tem revelação, tem profecia, tem tudo. É uma bênção isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado se nós estamos obedecendo ordens de Deus. Deixa eu trazer para a nossa realidade. Um grupo desses de crentes pentecostais, que existe muitos por aí hoje. Eu até digo que na igreja de Corinto tinha 4 tipos de crentes, né? Tinha o de Apolo, o de Cefas, o de Paulo e o de Cristo. 4 tipos. 3, né? Paulo, Apolo e Cefas. E um de Cristo. O de Cristo é esses crentes que tem por aí, que não preciso de igreja, não preciso de pastor, o pastor manda na minha vida, eu sou crente em casa. E a Bíblia diz que nós precisamos ir na igreja, que nós precisamos ter um pastor, que nós precisamos ser pastoreado, obedecer o pastor, amar o pastor e nunca esquecer do pastor. E esse grupo de Cristo sai lá e profetiza, revela, né? Dá piruleta, é um problema sério. É um problema sério. Mas vamos imaginar esse grupo de pentecostais e vai e começa tudo de manhã, a gente vai jejuar até meio-dia. Depois do meio-dia nós vamos ter uma tarde de reteté e batido com o Espírito Santo. E à tarde eles falam em língua, eles profetizam, tem visão, dança, vira cambalhota. E entra a noite, só tem uma coisa: não tem sangue na porta. 8 horas da noite alguém começa a profetizar, mas não tem sangue na porta. Às 10 da noite alguém começa a ter revelação, mas não tem sangue na porta. E vai chegar à meia-noite com profecia, com revelação, com reteté, com movimento sem sangue na porta. E à meia-noite o anjo está chegando e não tem sangue na porta. E à meia-noite está um barulhão lá dentro, mas não tem sangue na porta. Porque o sangue na porta é a marca da aliança. Porque o sangue na porta era o sinal da vida. Porque o sangue na porta era o escudo de proteção. Porque o sangue na porta dizia: aqui ninguém pode, ninguém vai morrer. O princípio do Evangelho é a obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta as pessoas ficarem se justificando, auto-justificando, encontrando argumentos para ser desobediente. Desobediência não tem justificativa. Diante de Deus não tem argumento, não tem justificativa. Nós precisamos obedecer, porque desobedecer é rebelar, e rebelião é igual pecado de feitiçaria. Amados, cuidado com esses crentes, conheça a história dele. Ele pode ir na sua casa e revelar qualquer coisa que você diz, revelou certinho. Se ele tiver princípio de rebelião, não recebe em casa, não aceita em casa. Valorize seu pastor, a sua igreja. Precisou de oração, o pastor ora. Precisou de uma visita, ele vai. Precisou de uma orientação, de um conselho, procure o seu pastor. Não aceite essas coisas. Fica telefonando para lá e para cá. Não, muito cuidado, porque estão aí, esse movimento do diabo está por aí. E nós precisamos ter cuidado. À meia-noite o anjo chega, sabe o que o anjo fazia? Ele não batia na porta, ele não chamava, não perguntava quem morava. A única coisa que ele fazia, ele olhava na porta assim. Se tivesse sangue, aí por isso que chama Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Se tivesse sangue na porta, o que ele fazia? Diga comigo, passava por cima. Ele ia na casa do vizinho para ver se tinha sangue na porta. Se tivesse sangue na porta, ele passava. Se não tivesse, ele entrava, ninguém via ele entrar. Quando ele via, já estava morto o filho mais velho. Quando ele via, já estava morto o primogênito dos animais, das vacas e das ovelhas. E foi uma mortandade terrível. Eu estou falando porque eu falei que Malaquias é a tríplice aliança. Aliança sacerdotal, aliança de dízimos e ofertas. O único escudo de proteção que nós temos chama-se dízimos e ofertas. Crente que não tem dízimos e oferta na vida é a mesma coisa dos crentes que não têm o sangue na porta. Está escrito em Joel, logo nos primeiros capítulos, das legiões de demônios que
que agem, que atacam vidas e famílias de quem não tem um escudo chamado dízimos e oferta. Cuidado. E muitas vezes acha que tem que fazer uma campanha lá, não sei na onde. Que tem que mandar uma oferta, pegar um carnezinho não sei das quantas e mandar todo mês. E muitas vezes acha até que a oração do pastor não está valendo nada. E que aqui nessa igreja Deus não faz milagre. O problema não é a igreja, não é pastor, não é a oração de ninguém. O problema é a pessoa que não tem um escudo que é chamado de dízimo de oferta. Porque os demônios que agem na vida, nas famílias, dentro dessa área desprotegida pelo dízimo de oferta, jejum, oração, consagração, campanha, vigília, oração ao monte, não expulse, não repreenda esses demônios. Não adianta. Não tem um anjo no céu que tem poder de descer na minha casa e falar assim: vim aqui repreender esse demônio, devorador, destruidor, contra a vida do pastor Zezinho e da família dele. Se eu não for dizimista. Não. Mas pastor, como é que pode? Deus está comprometido com a palavra. E existem coisas que Deus não pode fazer, porque se Ele fazer, a Bíblia não vale nada. A Bíblia é um lixo. Porque Deus respeita o que está escrito aqui. Mas aqui mesmo em Malaquias capítulo 3, ele diz: traga o dízimo de oferta e faça uma prova de mim, porque eu repreendo esse demônio e vocês serão abençoados. E converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados, eu queria chegar aqui nesse assunto da família. Deus tem coisas grandes, projetos grandes. Deus é Deus de grandes projetos, de altos investimentos. Mas tudo que Deus procura é uma família forte, uma família estruturada, uma família dentro dos princípios da aliança. A primeira família que Deus estabeleceu é a família de Adão e Eva. Esse casal nasceram segundos filhos, mas foi a família mais problemática, marcadas por inveja, marcadas por homicídios, assassinatos, tragédias, sangues, dores e sofrimentos. Porque o diabo sabia que o projeto de Deus, a aliança de Deus, a aliança adâmica que Deus faz com Adão, ela está centrada numa base, num alicerce chamado família. Diga comigo, família. Deus quer mudar o Brasil, mas Deus não precisa de mais igreja, de mais ministério, de mais pregador. Deus não precisa de gente que venha fazendo milagre, fazendo cair fogo do céu. Deus precisa de gente assim, famílias convertidas dentro de casa. Como é fácil ser crente na igreja, dar glória a Deus, aleluia, fala línguas, mas a Bíblia diz: ei, eu preciso que haja conversão dentro da casa. Não é converter a Deus, não. É converter coração de pai a coração de filho. Coração de filho é o coração do pai. Coração da mãe é o coração da filha. Coração da filha é o coração da mãe. O coração do marido convertido ao coração da esposa. Mas o coração da esposa convertido ao coração do marido. Aleluia. E Deus quer mudar esta nação. E este é o princípio, é o ponto de partida, é a conversão dentro de casa. Quando Neemias restaura os muros de Jerusalém para remover o opróbrio, a vergonha, a miséria, a humilhação, ele convoca o povo e diz: gente, Deus está conosco, Deus está na nossa vida. Tudo que está acontecendo aqui é projeto de Deus, é obra de Deus. Deus revelou o meu coração, está dando certo, está funcionando. Deus tem uma obra grande, extensa, mas tem uma coisa: nós temos que resolver um problema, pelejar pela nossa família, as nossas mulheres, as nossas casas, os nossos filhos. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos levantar muros ao redor da nossa família, proteger a nossa casa, lutar pela nossa casa, e Deus pelejará por nós. Todo tipo de ataque que você imaginar que o inimigo pode lançar, todo tipo de pessoas que você imaginar que o diabo pode usar para destruir uma família, eu acredito que nesse pouco tempo de ministério eu já enfrentei. Todo tipo, tudo que você imaginar, tudo que você imaginar. Contra meus filhos,
contra minhas filhas, contra minha esposa, contra mim. Todas as áreas da nossa vida já foram bombardeadas, todas as áreas. Mas Deus tem nos guardado. E se somos famílias abençoadas, é porque a gente tem procurado estar sempre dentro deste princípio. E Neemias um dia reúne o povo dizendo: grande e extensa é a obra. Nós estamos trabalhando, Deus está abençoando, Deus está prosperando. Mas tem uma coisa, nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Longe uns dos outros. Os pensamentos estão longe, os ideais estão longe. E assim tem acontecido no seio de muitas famílias. Tira a comida da mesma panela, debaixo do mesmo teto, mas estão longe uns dos outros. Na igreja as pessoas estão no culto, estão cultuando, dando glória a Deus, participando da Santa Ceia, mas longe, pastor, longe. No ministério, quantas vezes senta uma cadeira, está tão colada que os ombros batem no outro, está tão perto, mas está tão longe, que vocês não conseguem imaginar. Lá na família, aqueles corredores internos que dá acesso aos compartimentos mais privativos, aos quartos, aos dormitórios, e um vai para o quarto, outro vem no quarto, quase que um tromba com o outro no corredor da casa, mas estão tão longe. Vem para a igreja, vem dentro do mesmo carro, mas tão longe uns dos outros, E há necessidade de acontecer uma conversão dentro de casa. Nós precisamos levantar o altar dentro da nossa casa, porque altar é lugar de encontro com Deus, altar é lugar da revelação de Deus, altar é lugar da manifestação de Deus. Aleluia! E vocês encontram na Bíblia que estes homens que Deus chama com propósito família, e estes homens que Deus chama sempre levanta altar. Depois de Adão, Deus chama Noé. E quando Deus chama Noé, a Bíblia diz que só salvou Noé e a família. Só Noé e a família. Irmãos, ninguém acreditou em Noé. Ninguém acreditou na mensagem daquele velho, daquele homem. Mas a mulher dele, os filhos dele, as filhas dele, disse: eu acredito no meu pai. Eu sempre digo, pastor João, é fácil avaliar um obreiro, dá oportunidade para ele e olha na cara dos filhos da mulher como ela reage. A mulher do pastor me disse, aqui na Tulipa, disse, uns anos atrás: pastor, eu estou decepcionado disso que está acontecendo, irmão. Não é com Deus, não, é com meu marido. O que ele prega é tudo mentira, o que ele vive é uma mentira. Aleluia, Deus da glória. Deus nessa noite está dizendo que se não acontecer a conversão da família, a conversão dentro de casa, o coração do pai, do filho, do marido, da esposa, da mãe, da filha, se não acontecer isso, Deus está falando, a terra será ferida de maldição. Família é uma terra. Casamento é terra, sentimento é terra, saúde é terra, finanças é terra, sonhos é terra, projetos é terra, ministério é terra, tudo é uma terra. Quando você estuda a terra na Bíblia, você vai descobrir que Deus nos chamou para conquistar a terra, para ampliar as fronteiras da terra, para estabelecer limites na terra, para pisar a terra, possuir a terra, adquirir terra, produzir na terra, prosperar na terra, crescer na terra. Glória a Deus. Mas quando as terras estão feridas, quando as terras estão divididas, quando as terras estão estéreis, não há amor, não há diálogo, não há compreensão, não há perdão, não há abraço, não há choro, não há arrependimento. E Deus está dizendo: ei, se não acontecer conversão, essa terra será ferida de maldição. Logo em Gênesis a gente encontra um problema na família. Aí Deus conversa com a esposa: ô Eva, você fez o que ela? Você quebrou a aliança? Você desobedeceu a princípio. Não é bem assim não, meus. Não é bem assim. A serpente me enganou. Aí culpa o diabo. E é mais fácil a gente achar um bode expiatório para culpar do que assumir os nossos erros.
Deus chama Adão, por que você fez isso? Ele disse, Deus, não, para aí. Foi a mulher que tu me deste. Ele culpa a mulher e dá culpa a Deus por ter dado a mulher, como dizendo assim, se o Senhor não tivesse dado essa bendita na minha vida, não teria acontecido, isso é culpa dela e do Senhor também, né? O Senhor que colocou ela aqui. E assim, a Bíblia diz que se instalou a morte naquela família, que se instalou o problema naquela família. E o diabo vem e bagunça aquela família, e Deus chega e diz, agora não tem jeito, a terra está ferida de maldição. E Deus olha para a serpente e diz, você é maldito, você vai rastejar na terra. Deus olha para ela, a maldição sua, você vai ter muitas dores do parto. E Deus olha para a terra e diz, e essa terra também será maldita. Deus amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra e Deus amaldiçoou a serpente. 3 maldições se instalam naquele dia. Tem gente que pensa que maldição é coisa de macumba, é coisa do diabo. Não. Vocês olham aqui mesmo em Malaquias, vocês observam que Deus, logo nos primeiros capítulos, Ele começa falando sobre a necessidade de nós levarmos muito a sério isso. E essa maldição ela se instala. Irmãos, se vocês lerem Deuteronômio 27 e 28, o monte Ebal do lado, o monte Gerizim do outro lado, o monte da maldição e o monte da bênção. E ali está escrito da família amaldiçoada. Está escrito assim, ó, você vai casar, outro vai deitar com a sua mulher. Você vai construir uma casa, outros vão morar na sua casa. Você vai plantar uma vinha, outros vão comer da vinha. Você vai ter os seus filhos, e os seus filhos serão patrimônios do Estado. Irmão, maldição dentro da família, desestrutura todas as bases da sociedade e da igreja. Deus quer mudar esta nação, mas Deus procura famílias fortes, e sempre Deus procurou família forte. Então Deus procura Noé. Quando Deus procurou Noé, Deus estava desacreditado na família. Deus disse, eu estou arrependido de ter feito um homem, e vou varrer do sistema do planeta Terra, todo o sistema de vida, e vou destruir tudo. Mas naquele dia, Deus encontrou a diferença de uma família. Deus encontrou um homem diferente, uma família diferente, com mulher diferente, com filhos diferentes. E Deus chama o pastor João, essa família, para uma audiência particular. E Deus acredita nele, Deus revela um projeto para ele. E esse projeto muda a história da nação, muda a história daquele povo. E quando morre todo mundo, e eles se salvam. Aí Noé sai da arca com a sua família e levanta um altar a Deus. Depois de Noé, no capítulo 12, Deus chama Abraão. E Abraão morava no meio dos macumbeiros, dos bruxos. O pai de Abraão era o maior bruxo, o maior comerciante de ídolos. O pai de Abraão comercializava por baixo 6.000 tipos de deuses. E ali vivia Abraão. Abraão, a coisa mais simples para ele era ver um pai e uma mãe carregar um bebezinho recém-nascido e colocar no fogo e oferecer num trabalho de bruxaria, num ritual de magia negra. É por essa razão que quase ele oferece Isaac literalmente, porque ele tinha essa facilidade. Mas a minha Bíblia diz que Abraão aprendeu uma coisa, porque Deus fez uma aliança com ele. Deus fez uma aliança chamada Aliança da Circuncisão. É a aliança do corte, aonde o sangue era derramado. E Deus disse a Abraão, se na sua família tiver alguém que não seja circuncidado, tem que ser extirpado do meio do povo, tem que ser arrancado pela raiz, para que a maldição não esteja na sua casa. Então Deus chama Abraão, e Abraão é um homem que começa a levantar altar. Pelo menos 5 altares ele levanta, e Deus começa a falar com ele. E a Bíblia diz que Abraão se tornou um homem que foi conhecido e chamado como amigo de Deus. Aleluia. Deus quer ser Deus chamou Moisés não levou muito a sério um tempo lá, esse negócio da aliança. E um dia uma mulher dele falou assim, você é um esposo sanguinário, porque ele não tinha circuncidado o filho. Amados, com Deus é diferente. Nós precisamos reconhecer que ser crente não é vir na igreja, carregar a Bíblia, dar 3 glória a Deus, aleluia. É viver essa palavra, é converter dentro de casa.
É levantar o altar na nossa casa. É derrubar o altar de Baal. É derrubar